Bora conversar um pouquinho sobre parto humanizado? O que é o parto humanizado? Antes disso, eu quero mostrar pra vocês uma imagem do que, obviamente, não é um parto humanizado. O vídeo registra a enfermeira sobre a mãe num procedimento hoje contraindicado pela Organização Mundial de Saúde e proibido em países como a Inglaterra. É bem essa costela que fraturou depois. Que eu descobri que tinha fraturado. Não sei em qual momento foi, porque estava doendo já muito desde aí. Eu sou Bela Videira, doula, educadora perinatal, estudante de fisioterapia, já que eu concluí minha faculdade, graças a Deus. E eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o parto humanizado, que muita gente acha que parto humanizado é o parto em casa, é o parto numa banheira, é o parto em um ambiente com luzes baixas, é uma música... Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Vai muito além. Vamos falar de humanização. O que é humanização? É a gente tratar aquele momento como seres humanos. Não são peças anatômicas. São seres humanos que têm expectativas, emoções, sentimentos, vontades, plano de parto, se estivesse bem preparado. E esse plano de parto precisa ser respeitado. Que tá ali para conhecer. A mulher tá ali para conhecer o filho, a filha, o homem que tá com uma acompanhante tá ali para viver aquele momento em família. Então, assim, é um momento muito especial para aquela família e deve ser tratado como tal para os profissionais que estão ali assistindo, seja o médico, a enfermeira, a doula, ou a fisioterapeuta, a anestesista, enfim, quem estiver ali vivendo aquele momento com aquela família. Deve ser respeitado. E isso devia ser, assim, princípio básico. Isso não deveria estar sendo falado. E o parto humanizado é isso. É você tratar aquela família como seres humanos, que merece respeito naquele momento, que é um momento tão único. Mesmo que a mulher seja multípara e esteja lá na terceira gestação, terceiro trabalho de parto, é a primeira e única vez que ela vai ver o filho dela pela primeira vez. Então a gente precisa respeitar aquele momento. E é disso que se trata o parto humanizado. Então o parto humanizado ele pode ser tanto natural quanto ele pode ser cesáreo. Mas o importante é que seja tratado a humanização daquela família, que eles sejam tratados com respeito. Quantas mulheres que estão ali, que passaram por uma cesárea, que eu sento pra conversar e a mulher me fala que durante a cesárea os médicos estavam conversando sobre futebol, política, música, whatever, qualquer outra coisa que não seja atenção àquele momento daquilo que está acontecendo. Eu sei que muitas vezes o médico já fez tantas vezes, tantas cesáreas no mesmo dia, e aquela ali é só mais uma, mas pra aquela mãe, pra aquela família, é um momento único. Não é mais uma cesárea no dia. É o momento dela conhecer o bebê dela. E é aí onde entra a humanização. Esse vídeo de parto que eu coloquei aqui no início pra vocês é de um parto via vaginal, mas eu nunca chamaria aquilo de parto normal, por motivos óbvios que vocês viram. E esse tipo de situação a gente chama de violência obstétrica. E dentro do parto humanizado, o que não pode existir de forma alguma é a violência obstétrica. Os direitos da mulher precisam ser preservados. Inclusive, a manobra que está sendo utilizada é uma manobra que a Organização Mundial da Saúde não deve ser usada, tá? É porque é tão desumano que me deixa sem palavras. Não deve ser utilizado. E é proibido em muitos países, como na Inglaterra. E a gente precisa falar com as mães sobre educação perinatal para que a mulher esteja empoderada de conhecimento e no momento em que ela vai receber o filho dela, ela não passe por situações como essas. Porque às vezes o acompanhante está ali seguindo o protocolo do hospital, nem o acompanhante sabe o que ele tem que fazer. E se ele não tiver tido um acompanhamento antes, né, com uma educadora perinatal, ou não tiver estudado sobre o assunto, ele vai chegar ali leigo, infelizmente. E eu volto a falar que a verdade, num cenário ideal, seria que a mulher tivesse essa informação através dos profissionais de saúde. Que essa informação viesse através da enfermeira que faz o pré-natal, do médico, da doula, da educadora perinatal. É para isso que a gente existe, para ajudar vocês a ter esse conhecimento. Mas no cenário atual, é algo assim, a violência obstétrica é algo tão alarmante que infelizmente a mulher ela precisa buscar isso a todo custo. Independente se ela vai parir no SUS ou no sistema privado, se a equipe dela é privada, é particular, se ela contratou uma equipe para o parto dela. Independente de qual é o cenário obstétrico dessa mulher, é importante que ela se empodere de conhecimento, ela tenha uma doula ou não, uma educadora perinatal ou não. Claro que é muito interessante que ela tenha uma doula, que ela tenha uma educadora perinatal, que ela tenha sido acompanhada durante a gestação, empoderada de conhecimento, e é para isso que eu tô aqui, que ela tenha um plano de parto, mas mesmo que ela não tenha isso, mesmo que ela não tenha recursos para ter isso, é importante que estude. E falando em recursos, eu tenho como uma causa abrir os olhos das mulheres com relação à violência obstétrica. Falar o quão importante é comentar sobre isso e o quão importante é não transformar o parto em um tabu. Não deixar que o parto continue sendo um tabu, porque em muitas casas, em muitos locais o parto ele é um tabu e a gente não pode deixar que isso aconteça. Porque o parto faz parte da reprodução humana. É um momento que deve ser celebrado. Para isso, sabendo que muitas mães às vezes realmente não têm recursos, eu tenho materiais gratuitos e eu disponibilizo 40 minutos de uma consultoria gratuita também para mães que
querem ter esse conhecimento, que querem tirar dúvidas mais aprofundadas. E você tem acesso a tudo isso através do meu site. E no meu site tem muito mais. Tem conteúdos super acessíveis, financeiramente falando. E são conteúdos riquíssimos. Apesar de ser um conteúdo de fácil acesso, você vai ter um estudo completo sobre alívio natural da dor do parto. Esse é de graça, tá? Um estudo completo sobre plano de parto, que é no valor super acessível. Que vem de bônus, de graça, um plano de parto para você preencher. Tem também lá um e-book falando somente sobre a ação e a importância do acompanhante durante o trabalho de parto, como ele deve te ajudar, o que ele precisa fazer. Tem um e-book exclusivo, que você pode comprar ele tanto em PDF quanto impresso, que tem lá explicando tudo que acontece no seu corpo da primeira semana de gestação, que não é bem a primeira semana de gestação, você vai entender isso se você der uma lida no livro. Ele vem explicando o que acontece desde a primeira até a 41ª semana de gestação. E em cada final da semana, né, em cada explicação de cada semana, tem ali umas 5 perguntinhas para você documentar a sua gestação, escrever como você está se sentindo e um espaço para colocar a fotinha da barriga. Enfim, é na verdade mais um diário com informações pertinentes que você pode utilizar para documentar a sua gestação e ter ali um registro de como foi gestar o seu bebê. E vai ser muito legal para você ter guardado o registro e também para o seu filho saber como foi o período em que ele estava sendo ali gerado na sua barriga. E se você quer ter acesso a todo esse material, é só acessar o meu site. Eu vou deixar aqui abaixo o link do meu site e o link do meu perfil no Instagram para você ter acesso a conteúdos exclusivos todo dia. Ah, e no TikTok eu posto conteúdo às vezes 3 vezes ao dia. E é muito conteúdo interessante para você que tá gestando, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.